boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao Pronto Socorro das Irmãs Clarissas. Alguém nos visita pela primeira vez? Nossa, que legal! Quanta gente nova no finalzinho do ano, mas está valendo. Olha, sejam muito bem-vindos. Eu tenho a missão de estar aqui, compartilhando alguns conhecimentos antes da gente começar o trabalho de passe, que é na outra sala, na maca, com o objetivo da gente se instrumentalizar para que não seja mais uma vez a gente chegando num lugar, toma um passe, saio toda bonita, maravilhosa, calma, tranquila, no céu. E aí o que eu faço com isso? Né? Logo a gente desperdiça na primeira topada na esquina. Então o objetivo é a gente ganhar mais conhecimento para que a gente consiga lidar mais com os nossos desafios. E a gente está se aproximando da época do Natal, da comemoração, né, do nascimento de Jesus, embora na data histórica de fato não seja esse, não faz a menor diferença para ele, podem ter certeza. É um momento em que nós estamos todos juntos comungando, reunindo, falando de alguma forma de Jesus. Ah, mas tem gente que não fica assim, que fica triste. Vamos ressignificar essa forma de pensar o Natal. E por isso nós temos, nos últimos 3 encontros, falado sobre Jesus. E nós vamos terminar hoje, embora nós tenhamos mais um psique à frente, nós vamos terminar hoje de falar sobre Jesus e no finalzinho eu vou dizer o porquê. Mas hoje nós vamos falar especificamente, baseados, inspirados no livro de Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Pereira Franco, chamado Jesus e a Atualidade. Alguém já leu esse livro, Jesus na Atualidade? Já leu? É um livro fantástico, quem não leu ainda, compre, ele é fininho, ele é muito fácil de ler. E eu pensei em ler esse livro porque no nosso último encontro eu fiz uma pergunta quase de uma outra religião que as pessoas começaram a rir. Eu falei, quem quer seguir Jesus? Levanta a mão. E quem levantou? Ninguém. E por quê? Porque a gente já segue. Ai, que linda, é verdade. Mas quem quer continuar seguindo Jesus? Agora já deu uma melhorada. Já deu uma melhorada. Tem gente que faz assim, vai pô, tu não quer seguir Jesus não? Levanta logo a mão. Isso mesmo. Mas por que a gente tem ainda essa marca quando a gente faz uma pergunta dessa? Primeiro porque a gente traz uma memória de que isso é meio piegas, por mais que a gente diga que não. Ah, esse negócio de ficar seguindo Jesus, coisa careta, coisa de religião. Então, ou a gente coloca Jesus num pedestal lá no alto, como alguém que representa uma religião, e ele não representa uma religião, embora a religião o utilize para se representar, isso é totalmente diferente. Ou então a gente olha aquela imagem de Jesus somente na parte pior da história, que é ele com a cruzinha de espinhos crucificado. E quem vai querer seguir uma pessoa que vai ser crucificada com a coroa de espinho? Fala a verdade. Quem em sã consciência vai falar, ele vai lá, me dá uma coroa de espinho também? Ah, essa tá muito fina, me dá uma maior. Quem é que faz isso? Quero ouvir. Não é verdade. Vou explicar por quê. Antes da gente nascer, antes da gente reencarnar, quando a gente está sentadinho lá com a equipe espiritual séria, comprometida com o nosso encarne, com o nosso reencarne mediúnico, a gente está lá, não, me manda para a Terra. Me manda para a Terra que é dessa vez aquela pessoa que eu matei, eu vou jogar flores por onde ela passar. E quando ela chegar e quiser tacar uma pedra na minha cara, eu vou chegar, ai, minha irmã, me perdoa, eu sei, não tem problema, tá tudo certo. É assim que a gente faz antes de reencarnar. Então a gente pede, olha, eu quero ter isso, eu quero passar por dificuldade financeira para entender a dar valor, aprender a dar valor ao dinheiro, eu quero passar por um problema de saúde para aprender a dar valor a questões minhas ligadas à bebida, ao fumo, ao desequilíbrio sexual. Então eu faço todo um planejamento mega. E a espiritualidade fala, olha, presta atenção. Será que você não está pedindo muito? Será que você não pode dar uma equilibrada nos seus pedidos? E a gente, não. Eu tenho muito, eu devo muito, eu estou inspirado. Estou lá no plano espiritual de luz, maravilhoso, todo mundo se ama. Ai, meu amor lindo, flores para você. Eu quero mais o quê? Chegar e pagar todas as minhas dívidas.
Quando eu chego aqui, o que acontece? Eu quero, correr. Primeira coisa que acontece, eu já começo a praguejar. E pior, eu me comparo com o outro. Você quer ver um suicídio em vida? Quando a gente se compara com o outro. A gente não tem que se comparar com o outro. O psicólogo Rossandro, que é um psicólogo espírita, não sei se já ouviram falar nele, ele fez um comentário num livro dele chamado Seja Feliz, talvez? Pode ser. Ser Feliz ou Seja Feliz, é alguma coisa assim. É um livro novo dele. Ele faz uma diferença entre inveja e cobiça. Qual é a diferença que ele coloca como inveja e cobiça? A inveja é quando você deseja algo do outro, mas você não deseja de uma forma que você também queira para você. Você deseja algo do outro, mas querendo que o outro se ferre, querendo que o outro se dê mal, que o outro que não tenha mais aquilo, que ele não merece, por que ele tem aquilo. É jogando praga em cima do outro. A cobiça é quando, dentro da comparação que ele fez, ao qual eu senti bastante afinidade, confesso. A cobiça é quando você observa algo que o outro tem e você não quer que o outro não tenha mais. Você só fala assim, poxa, eu também gostaria de ter isso. Então eu vou correr atrás, eu vou lutar e vou me esforçar para ter porque eu também mereço. Porque no livro dos Espíritos, quando a gente pergunta assim, quando Kardec pergunta para os Espíritos, mas poxa, quando a gente nasce com uma aprovação, a gente deve aceitar aquela aprovação sem reclamar, sem murmurar, e vamos lá, me dê mais reclamação. E o Kardec, os Espíritos Amigos explicam, olha, nós devemos passar pelas provações e as dificuldades sem reclamar para que elas tenham de fato uma validade. Porque a partir do momento que eu passo pela aprovação, mas eu fico reclamando e praguejando, eu vou ter que passar de novo, até eu aprender a lição. Porque o objetivo não é você passar pela aprovação, é você aprender o significado que aquilo traz na sua vida. Contudo, os Espíritos Amigos alertam que nós devemos nos esforçar para não passar mais por isso. Porque tem gente que fala assim, não, eu vou passar por isso, eu mereço. Não é por aí também. É igual você pedir para uma pessoa que está passando por uma situação de miséria, falar assim, não, você não pode querer ter uma vida, um trabalho melhor. Você não pode querer ganhar mais. Não, não é isso que a espiritualidade fala. Percebem a diferença? Mas de uma forma ou de outra, seguir Jesus é viver todas as provações que precisamos viver na Terra, porque nós escolhemos a nossa cruz. Não foi Ele que nos impôs a cruz dele. E também Ele em nenhum momento disse que ia carregar a cruz pra gente. Porque senão qual é o nosso mérito? Ele ensinou através do exemplo. Olha, eu não preciso carregar a cruz nenhuma, mas eu estou carregando. Eu estou carregando para dar o exemplo. Mas eu vou carregar a minha. E você carrega a sua. Mas ainda assim, eu posso te ajudar, mas não carregar por você. E essa cruz, esse peso, esse desafio, essas dificuldades que a gente teme, não é a coroa de espinho. É a dificuldade que nós pedimos antes de reencarnar, como um processo terapêutico educacional de nossas almas, acostumadas e viciadas a falir sempre, por hábito e costume. O que precisamos? Mudar o hábito. O que precisamos? Mudar o costume. É isso que nós precisamos fazer. Então, a gente teme seguir Jesus achando que a gente vai ter que ou entrar numa seita, piegas, como se Jesus estivesse preso em alguma religião, ou desesperado com medo de carregar a cruz dele. Não, a gente não tem que carregar a cruz dele. Mas no livro Jesus e a Atualidade, em uma das passagens, ele fala sobre Jesus e a coragem. O que é a coragem? A coragem é nós vivermos na terra seguindo o exemplo do Pai de amor e bondade. Porque precisa ter coragem para você chegar para um pai e para uma mãe de forma respeitosa, que foi o que Jesus fez. Vocês acham que a família de Jesus nunca chegou para ele e falou assim, você está abandonando sua família? Vocês acham que Jesus não ouviu isso? Ele ouviu isso. Ele ouviu isso, não abandone. Se você segue Deus, como você vai abandonar a sua família? Testando a capacidade intelecto-moral de Jesus. E ele foi bastante corajoso, honroso e sem medo. E destemido, ele virou e falou, eu não estou abandonando minha família. Estou dando exemplo para ela. Porque ele seguia a Deus.
Ele não falava daquele vício que nós temos de estou com a família, daqui a pouco não dá certo, largo para outra, daqui a pouco largo para outra, daqui a pouco largo para outra. Ele não falava disso. Ele falava de você não abandonar a família. Quem estava achando que estava abandonando eram os familiares dele. Então, quando eu enfrento a minha família, quando eu enfrento os meus amigos, quando eu enfrento uma sociedade que vai me atirar pedra porque a sociedade julga, a sociedade critica, a sociedade condena de acordo com os seus valores. Mas eu estou conectado a Deus. E ele falou, o meu jugo é leve. Quem me seguir encontrará a leveza da alma. Porque a gente está vivendo na alma pesada, achando que não, se eu seguir Jesus eu vou carregar um peso, e é ao contrário. Porque seguir Jesus não é nada mais, nada menos do que servir ao Pai. E servir ao Pai é entrar em contato com Deus que habita dentro de nós. É uma proposta revolucionária de se viver na terra e se tornar livre de nossos vícios, nossos apegos. Porque quando o apóstolo Paulo disse sobre a caridade, retomando o que a gente já falou aqui em outro momento, o apóstolo Paulo ele não se referia à caridade que a gente chega e dá esmola para o mendigo na rua, dá um prato de comida, embora tudo isso seja importante. Ele dizia da caridade que começa conosco. Quanto estamos sendo caridosos conosco? Qual é a caridade que você se dá quando você se alimenta de ódio? Qual é a caridade que você se dá quando você não consegue perdoar? Quero me afastar de você porque você me faz mal. Não é. Você está mais preso do que antes, porque está preso ao ódio, ao orgulho, à vaidade. Acorda, gente. A gente precisa assumir que isso está dentro de nós. E a proposta de Jesus para segui-lo é uma proposta para aprendermos a voar, aprender a ser feliz. E as provações que encontramos, está no livro do Evangelho, elas são importantes porque ajudam a gente a entrar em contato, em conexão com o nosso amor maior, a nossa maior felicidade que habita em nós. Ela também habita em nós. E quando nós passamos por uma provação, que nós passamos por um momento de dificuldade, no primeiro momento, o que a gente faz? Pede socorro. Quem é que vai para uma casa espiritualista, uma religião, alguma coisa assim, que não tenha sido obrigado, claro, né? Porque tem gente que vai obrigado. Mas quem não foi obrigado, quem procura uma tradição religiosa qualquer, não é porque está por aí morrendo de dinheiro, com a saúde a mil maravilhas, com um relacionamento amoroso super próspero. Não. Tem algo dentro de mim que conflita. E aí eu corro pedindo ajuda. É ou não é? Então nós não precisamos mais passar por isso. Porque a gente já está no momento de maturação de nossas almas que a gente não precisa mais fugir dos obstáculos da rua, embora passamos por diversidades mil de assalto, de violência na rua. Mas essa sociedade quem construiu fomos nós. Então não adianta a gente ficar praguejando, porque assalto, violência, estupro, morte, extermínio. Vai estudar história, gente. Vamos parar de hipocrisia, de falar que, meu Deus, a sociedade nunca esteve tão violenta. O Sai Baba, ele falava que a sociedade nunca esteve com tanto amor e luz. Porque hoje nos choca. Apesar de que ainda tem vírus correndo à solta pelo WhatsApp de tudo que acontece de desgraça. Alguém matou alguém, você vai lá ver um monte de grupo de WhatsApp mandando vídeo lá de gente que matou o outro. Ainda são os bárbaros. Ainda são os inconscientes que habitam em nós, dos bárbaros de antigamente, que iam para as arenas ver os outros serem exterminados. Ainda é a nossa consciência que sente vontade de ver. Né? Eu achava que o Chico Xavier não via nada disso, né? Eu achava que o Chico Xavier não parava para ver esses jornais e tal. Mas o Ricardo chamou minha atenção que numa palestra que ele estava vendo do Haroldo Dutra, o Haroldo comentou que o Chico via todos os jornais, todos os dias. Tudo. Todas as tragédias, todas as doenças, tudo ele via. E aí, pô, Chico, por que você fica vendo isso, se alimentando dessa desgraça? E eu Chico, não, porque enquanto eu vejo, eu vou rezando. Eu vou rezando para... Isso é a proposta de você seguir Jesus. Ele não ficava assim, ai meu Deus, que coisa horrorosa. Olha lá, já estão se matando.
olha lá, ou então ficava, nossa, olha como é que ele matou, porque dentro da gente tem um bichinho que fica assim, e olha lá, olha como é que ele foi e matou, olha que interessante, hein? Existe. É a nossa curiosidade, é isso. Como que ele teve coragem de fazer isso, hein? Você vai lá, existe ainda um germe do prazer em ver isso. Precisamos admitir e mudar o nosso hábito. Nosso hálito mental precisa respirar. E seguir Jesus na atualidade é seguir o amor. Não é você deixar de passar por todas essas experiências. Você vai ter os conflitos com os amigos, os conflitos nos relacionamentos amorosos, com os filhos, mãe, pai, principalmente, porque tem que educar. Você quer ver uma coisa? Se você está coordenando qualquer coisa, uma família, um espaço, um trabalho, uma igreja, qualquer coisa que seja, você está coordenando. Se você for uma pessoa assim, laissez-faire, que deixa as coisas correrem um pouco mais, todo mundo te ama. Todo mundo te ama. Mas se você começa a cobrar disciplina, se você começa a cobrar postura, comportamento, se você investe na educação, você está forçando o outro a sair do lugar de conforto dele. É óbvio que vai ter represália. É óbvio que vão te atacar pedra. Então, vamos atacar pedras ao seguir Jesus? Vão. Vão querer nos colocar uma coroa de espinho ao seguir Jesus? Vão. Mas olha como é que está Jesus. Quanto que doeu aquela coroa de espinha nele? Fala pra mim. E a gente não está carregando coroa de espinho, tá? A gente está carregando muito, muito menos. Vamos dizer que a nossa coroa tem flores, elas estão murchinhas. Não tem espinho. A gente precisa renovar a nossa alma para que as flores fiquem igual quando a gente entra lá dentro e sai uma flor dentro do psique. Uma flor linda, maravilhosa. Então tudo converge para que a gente reforme a nossa alma. E a primeira pessoa a pedir isso somos nós. E no final da vida de Jesus, quando todos os apóstolos achavam que nós estávamos abandonados, e agora, o que nós vamos fazer? O nosso mestre morreu. Sabe o que ele fez? Ele chegou, olhou para a mãezinha dele que chorava e falou: mãe, eis aí teus filhos. Filhos, eis aí sua mãe. Então Jesus nos deu de presente a mãe dele. Que representa o quê, gente? O que Maria representa? Fala! Amor. Ela representa o amor incondicional. E é por isso que eu me despeço dessa sequência de palavras, falando humildemente, porque me sinto extremamente pequenina, mas extremamente alegre por poder falar com todos vocês, encarnados e desencarnados, sobre Jesus. Falando que no nosso último psique, nós vamos receber de braços abertos as palavras da Mãe de Jesus. Através de uma linda palestra que vai ser conferida pelo nosso coordenador, que vai falar sobre Maria, que vai falar sobre essa mãe que ele nos presenteou. Tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. Não vamos ter medo de seguir Jesus. Não é essa a proposta do Jesus careta no altar, preso numa religião. Também não é a proposta de um martírio sem fim, porque Jesus era um homem alegre, era uma alma feliz, era uma alma que irradiava amor. E é isso que ele está dando como exemplo para nós. Essa é a proposta de seguir Jesus na atualidade. Porque isso vai nos curar das nossas doenças físicas, das nossas doenças psíquicas, das nossas doenças emocionais. E vamos nos preparar para cair no colinho de mamãe na próxima semana. Tá bom? Espero que todos vocês tenham gostado. Foi uma honra enorme poder falar com vocês durante esse ano todo. Beijos. Vou apagar aqui o vídeo, tá? Quer dizer, não fala essa palavra, gente, porque eu não consegui